Fala galera, saiu agora há pouco a entrevista coletiva completa com Fernando Diniz, com todas as estratégias que ele vai usar, quem ele vai usar, se ele já conversou com alguns jogadores, se ele não conversou, se ele vai acompanhar a galera lá na Libertadores já na próxima quinta-feira. Vamos acompanhar a entrevista completa com Fernando Diniz a partir de agora. Boa tarde a todos. Satisfação de estar aqui novamente com vocês. Hoje vai apresentar nosso chefe, professor Fernando Diniz, para que dê continuidade ao trabalho que nós temos. E iniciamos lá no ano passado e vamos dar continuidade até o final desse ano aí. Quero, Diniz, desejar para você muita sorte, trabalho. Eu sei que isso daí você não deixa de realizar, você sempre trabalha muito forte e a gente quer desejar a você que consiga as realizações, tá bom? Boa sorte, então. Seja bem-vindo. Oi, bem, boa tarde a todos e todas. Sala tá cheia, né? Coisa boa, prestígio, professor. Isso é muito bom. Eu quero iniciar a fala primeiro ainda agradecendo ao Dorival e à comissão técnica dele. Agradecer ao Dorival, ao Celso, ao Lucas, ao João Marcos, ao Guilherme e ao Pedro Sotero. Pessoas espetaculares que deram de tudo, fizeram esforço, têm legado no clube e que a gente fica com carinho, com a gratidão e o respeito a eles e desejando sempre o melhor. Então, faço questão de deixar esse registro. Vamos iniciar um novo trabalho. Às vezes as pessoas perguntam, por que o Diniz, né? Por que o Diniz? Primeiro, eu entendo que a gente precisava de respostas rápidas. O Corinthians precisa voltar a ganhar rapidamente, né? E para isso, um profissional que é nascido na Zona Leste, mora na Zona Leste, mora no Tatuapé, conhece o Corinthians, conhece a casa, entende rapidamente o que é o clube, foi atleta do clube, vivenciou. Um profissional que tem um perfil que eu entendo, nós entendemos, né, junto com o presidente do departamento de futebol, que se adequa ao que temos no nosso elenco, um elenco que gosta da bola, um elenco que gosta de posse de bola, um elenco que tem qualidade técnica para desenvolver o jogo que o Diniz, com ideias diferentes, inovadoras. Então isso é importante e que a gente precisa rapidamente voltar a vencer. E também a disponibilidade de estar logo aqui, né? Houve um acerto rápido, fizemos o primeiro contato após conversar com o Dorival por um procedimento ético e correto como tem que ser, e o Diniz sabe disso, né? A primeira mensagem foi mandada 23h47, mais ou menos isso, né, Diniz? E depois iniciamos a conversa na madrugada e a disponibilidade dele em estar aqui, em servir o Corinthians, já vim dar treino, e o nosso desejo e trabalho é para que quinta-feira ele esteja à beira do gramado, já lá na Argentina, comandando a equipe na beira do gramado, mas já está comandando aqui nos treinamentos. Então, são alguns dos motivos dessa escolha, que a gente está com muita fé, que é o caminho correto para a gente voltar a vencer. E para finalizar essa fala, estou até me estendendo mais um pouco do que o habitual nesse tipo de apresentação, mas dizer que existe uma fala interna hoje aqui no CT, que o que a gente venceu já passou. A gente não tem mais que aqui dentro falar de título, de conquista, isso já é passado. A gente tem que ganhar daqui para frente. Tem que construir uma nova história. Tem que quebrar esse ciclo que não está bom dos últimos jogos. E voltar a dar alegria ao nosso torcedor. O torcedor voltar a sorrir, o corintiano voltar a sorrir. E essa é a fala interna. O que passou virou quadro na parede, está no memorial do clube, bonito. Todo mundo deve visitar o memorial. Mas agora a gente tem que construir uma nova história e ir atrás de novas conquistas. Esse é o sentimento, essa é a fala, e mais uma vez agradecer também ao Diniz por ter aceito o desafio, pela oportunidade de trabalharmos juntos, junto com a comissão técnica que vem Wagner Bertelli, Léo Porto, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, o Luiz Fernando Barros e também o Lucas Vergne. São os profissionais que estarão nesse momento inicialmente junto com o Diniz e toda a comissão técnica permanente do Corinthians que tem aqui de profissionais competentes e qualificados. Então é isso, sem maiores delongas, agradeço a todos. Vou passar para a entrega da camisa agora. A gente faz as fotos. É em cima mesmo.
Parte de trás, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado, Marcelo. Dentro de instantes, a gente inicia a coletiva. Sprevedza. Alô? Tá ligado? Fernando, Tá ligado? Tá, né? boa tarde. Vladimir Bianchini aqui da ESPN. Queria que você começasse falando primeiro, Fernando, a respeito das suas lembranças como jogador aqui do Corinthians, quase 30 anos atrás. Eu vi que ontem você mostrou uma camisa, inclusive. Essa camisa você que guardou. E o que te motiva a vir comandar o Corinthians agora, depois de 29 anos, tendo passado como jogador? Vladimir, prazer te encontrar aqui. Boa tarde a todos. Quero falar da imensa alegria que é para mim estar aqui hoje. Acho que o meu pronunciamento acho que vai cair bem para ser uma primeira resposta em relação à sua pergunta. Eu sou um cara... Eu nasci em Minas Gerais, na idade, mas vim com 9 meses para a Zona Leste de São Paulo, então aqui então, quase 52 anos, que é o que eu tenho de vida. Sempre na periferia, no primeiro momento na periferia da Zona Leste, e depois que eu casei, faz 26 anos que eu moro no bairro onde está o Corinthians, no Tatuapé. Acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho, me sentir feliz e, confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. Então, é uma alegria muito grande. Eu joguei aqui há quase 30 anos atrás, foi uma grande honra, uma alegria. Participei de um time, da formação de um time extremamente vencedor. Foi em 97, foi campeão paulista. Em 98, eu ainda comecei naquele elenco que depois foi campeão brasileiro, depois bicampeão. Eu saí depois para outros clubes e finalizou aquela época do Corinthians com o título mundial em 2000. Então, para mim é uma grande alegria. Tem pessoas da minha época de jogador aqui, como o Edísio, Copeiro. E também tem um outro jogador que eu trabalhei e gente do staff, que é da minha inteira confiança, do Corinthians aqui, para somar aqueles que eu agreguei com o meu time e a gente fazer ter um time estendido muito forte. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Diniz, aqui atrás, à tua esquerda. Bianca Molina, Canal Gold. Diniz, queria falar contigo sobre alguns aspectos táticos. Acho que muitas vezes quando o teu nome é citado, é sempre nessa seara que a gente entra rapidamente, né? Não só pela questão da saída de bola, tem quem analise teu trabalho de forma que tu tens um pouco de dificuldade de te adaptar, né, a esquemas ou a peças que, aliás, características que algumas peças possam te dar. Mas tem 3 trabalhos teus que vão na contramão disso. O Fluminense, quando tu jogava com 2 pontas, 2 jogadores mais abertos, e o Cano como um cara mais de área, né, um centroavante. O São Paulo, que tu jogava com o Luciano e com o Brenner, nenhum dos dois mais com essa característica exatamente de referência, então era um ataque bastante móvel. Na temporada passada, com o Ryan, em boa parte da temporada, tu usou ele mais como essa figura de 9. Eu queria entender, dentro dessas nuances dos teus últimos trabalhos, como que tu pensa nesse ataque do Corinthians, especialmente falando, tendo Memphis e Yuri Alberto à disposição. Se tu pensas em readaptar ou replicar o losango, de repente, com o Garro ali de camisa 10, ou adotar o sistema de 4-4-2 do técnico Dorival Júnior, de repente, usando jogadores pelos lados com mais velocidade, não exatamente o André e o Bidon fazendo as pontas, digamos assim, desse time. Enfim, se já deu tempo de tu pensar qual vai ser o teu início nesse Corinthians em aspectos táticos. Obrigada. Parabéns pela pergunta, para ser meu auxiliar, se você quiser.
No fundo, eu sempre vou me adaptando aos elencos. O São Paulo mesmo que você citou, tiveram 3 São Paulos, que as pessoas não lembram. O primeiro São Paulo tinha um ponta muito agudo, que era o Antony, e foi o primeiro São Paulo. Depois teve um outro time que o Pato, a gente conseguiu recuperar ele num bom momento, e o Pato era o centroavante, aí jogava Vitor Bueno e Antony. E depois no São Paulo, que quase foi campeão, a gente era um time que jogava sem pontas, sem laterais que tinha muita profundidade e sem atacantes que também davam muita profundidade, e foi o time que quase ganhou o Brasileiro. Então só no São Paulo foi o Vasco também, e o Fluminense muito diferente também. O Arias era um jogador, por exemplo, só jogava esquerdo, aí aprendeu a jogar do lado direito. Num primeiro momento, em 2022, era o Luiz Henrique no começo, e o Arias do outro lado, e depois o Luiz Henrique saiu, aí entrou o Matheus Martins. Aí quando veio o Marcelo e o Felipe Melo em 23, era um outro Fluminense também. Então a gente vai procurar fazer o possível para colocar os melhores jogadores em campo, que não se resume na tática. O importante é você ter jogadores com confiança, com coragem, e que vão se encaixando, e eles que vão dizendo como é que eu vou ter que montar e adaptar o time nas fases do jogo, tanto para jogar quanto para marcar. Boa tarde, Diniz. Aqui, Yuri Medeiros, da Itatiaia. Ficando ainda um pouco no campo, uma coisa que a gente percebe muito no Corinthians é a ausência de jogadores de velocidade. É um time que tem muito meia atacante, volante, mas pouco ponta. Eu queria saber se essa característica do elenco favorece justamente esse perfil do seu jogo de ser mais associativo, de mais aproximação, de acumular jogadores pelo lado do campo e de ter controle da posse, né, que os seus trabalhados por isso. Eu queria saber se essa característica do elenco te ajuda nesse sentido de ter um jogo de mais aproximação e de menos verticalidade. Obrigado. Eu acho que ajuda nesse sentido, mas a gente, quando pode, a gente não pode abrir mão de ter ponta. Se a gente puder ter ponta, é melhor ainda. Porque o ponta, como vocês citaram, o Ryan ou o Arias, por exemplo, são jogadores que têm característica de individualidade quando precisa, e são jogadores que sabem jogar de maneira associativa. Então é muito bom contar com jogadores que tenham bom desempenho num contra um e consigam jogar por dentro. Mas a gente, como eu falei, o São Paulo não tinha esses jogadores. Não tinham laterais que davam muita profundidade e não tinham pontas, esse último São Paulo. E o importante, mais do que ter o jogador da posição, é ter jogadores que estejam vivendo um bom momento, que já conseguir encaixá-los para que as coisas consigam ter uma boa fluência. Diniz, aqui no fundo, boa tarde, Iago Rudá, do GE. Globo. Ontem, quando o Corinthians confirmou a sua contratação, eu fui reassistir o documentário ali todo dia 4 de novembro da conquista do Fluminense da Copa Libertadores, né? Me chamou uma atenção, e é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, até o título do documentário é todo dia 4 de novembro, porque durante aquela campanha você ia reafirmando isso para os jogadores a ponto deles próprios acreditarem que todos os dias eram 4 de novembro. Eu queria que você falasse sobre essa sua metodologia de trabalho, de passar a confiança para os jogadores, disso ser um mantra, né? Eita, peraí. É chuva, alerta da defesa. Forma aí. É a chuva que vem para molhar a beça. Exato. Voltando a alagar muito aí pela Bem-vinda. Voltando à pergunta, né, sobre até o fato de você ser formado, né, em psicologia, queria que você falasse um pouquinho sobre essa metodologia de trabalho, não sei se foi um caso específico ali naquela campanha do Fluminense, que eu acho que é o melhor trabalho da sua carreira, pelo menos em termos de título, né? E se no Fluminense ali todo dia era 4 de novembro, qual que é a mensagem que você quer trazer para esse elenco do Corinthians, que também está num momento delicado, assim como aquele Fluminense teve? Obrigado. Eu acho que todo dia é dia de disputar título, sabe? Isso é uma coisa que faz parte de mim, faz parte verdadeiramente daquilo que eu penso sobre futebol, daquilo que eu penso sobre a vida. A gente não ganha o título no dia da final, a gente ganha o título hoje, amanhã, depois de amanhã. Isso é uma coisa que eu procuro fazer não só no Fluminense, em todos os times que eu trabalhei, e isso começou hoje aqui. Eu acho que um time da grandeza do Corinthians tem que pensar em título
todo dia que a gente acorda pensar em ganhar. É um privilégio para a gente estar aqui no Corinthians, para todo mundo que está aqui. É um clube gigantesco, uma torcida que dispensa todos os comentários, é a torcida por excelência. Isso está na boca de todas as pessoas. A gente que vem jogar contra, até vir jogar contra aqui é bom, que é sempre um show da torcida. E a gente tem que fazer é trabalhar para ser um time que corresponda o tamanho da torcida e principalmente a maneira como a torcida do Corinthians reage em todos os momentos quando o Corinthians está jogando. Esse é o maior desafio nosso. A torcida do Corinthians joga ganhando título toda vez que vai no estádio. E a gente tem que aprender com a torcida a ser parecido com ela. Diniz, tudo bem? Nina Gagliotti, do SBT. Bem. Juntando um pouco de tudo que você falou, metodologia e também considerando como tudo é muito rápido no futebol, queria saber como você planeja fazer isso no Corinthians, porque assim, o calendário nunca ajuda, isso a gente sabe, todo mundo fala sobre isso. Também pensar em mudar, já são outros 500, o Corinthians tem um jogo, a estreia na Libertadores, clássico contra o Palmeiras, depois outro jogo importante da Libertadores. Como implementar essa metodologia, essa característica de jogo tão sua em tão pouco tempo para jogadores novos e com jogos tão difíceis? Eu já falo isso há algum tempo. A principal característica dos times que eu dirijo é ter muita vontade e ser um time solidário e ter coragem. Eu acho que isso que não pode faltar. O resto, a gente vai aos poucos na parte tática, que as pessoas acham que a parte tática ela tem uma prevalência para mim e não tem, nunca vai ter. Não existe domínio tático que consiga superar a falta de ânimo, a falta de vontade, a falta de coragem. Então, acho que os jogadores, a gente precisa entender que esse é um clube que pulsa essas coisas, pulsa raça, pulsa fome, pulsa desejo, pulsa coragem. Isso é uma coisa que a gente tem que ter desde o começo. Eu acho que isso que é o mais importante. Esse é um time que há 2 meses atrás estava ganhando a Recopa do Brasil, a Supercopa do Brasil, e em 2 meses tudo mudou. Então ninguém desaprendeu a jogar. Tem muito potencial no time que a gente precisa resgatar rapidamente. Diniz, boa tarde, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Guilherme, prazer. Você mudou de casa? Mudei. Eu acho que a sua contratação, Diniz, em qualquer time que aconteça, ela gera muita repercussão. E a sensação que passa para a gente que acompanha é que a lupa para analisar o teu trabalho, ela é sempre muito grande, tanto para a vitória quanto para a derrota. Queria te ouvir sobre isso. Como que você encara sobre isso? Se você concorda ou não com esse tipo de análise, agora que você está chegando no Corinthians? Eu acredito que sim. Pela repercussão, pelas perguntas, mas eu que convivo comigo mesmo, para mim é sempre uma coisa simples. Eu procuro fazer aquilo que eu considero melhor para os jogadores e para o torcedor, né? Que seja um time, como eu falei, solidário, corajoso, que tenha sempre fome de vencer. E a parte tática, ela vai sendo desenvolvida, não tem parada para a parte tática. Que a parte tática do jogo de futebol, ninguém sabe o suficiente, sempre tem coisa para a gente aprender, que eu acho que ao longo da minha carreira eu vou evoluindo sempre. Eu trabalho muito, assisto muito vídeo, eu trabalho muitas horas no campo, eu gosto de trabalhar nos bastidores com os jogadores. E a lupa, porque eu não sei explicar o porquê, eu sei que acontece, eu não sei explicar muito o porquê. Talvez pelas pessoas acharem alguma coisa diferente, é porque sai jogando, é que aproxima muito jogador, ou por conta às vezes do meu comportamento na beira do campo, ou por conta da minha formação, mas isso não é uma coisa que me incomoda, isso é uma coisa que eu estou lidando cada vez melhor, que o meu objetivo, essencialmente, ele não muda, que é procurar capturar a atenção do jogador, fazer o melhor para o jogador, sempre vocês sabem disso, que está no meu discurso a todo momento, que eu fui o cara que joguei futebol para aprender a ser técnico. Então eu tenho uma conexão facilitada com o jogador, os jogadores percebem que eu estou no futebol para ajudá-los a se desenvolverem, para ter uma vida no futebol e para ter conexão com o torcedor. Então é isso. Eu agora não saberia te explicar o porquê que tem tanta repercussão. É uma coisa que acontece e a gente vai lidando cada vez melhor com isso. Diniz,
aqui do seu lado direito, tudo bem? Vitor Boni, da Jovem Pan. Você adota como metodologia de trabalho também, você acabou de citar, conhecer a história do jogador, né? Ajudar o jogador a se desenvolver também como pessoa, ter uma relação também muito próxima com os seus jogadores. E agora você recebe um elenco que é muito diverso, né? Jogadores jovens, jogadores experientes, jogadores de diferentes países, fora da América do Sul, holandês, inglês, marroquino. Queria saber sua expectativa também nesse sentido, no ponto do trato com os jogadores. O que você espera para esse elenco tão diverso como é o do Corinthians? Eu acredito que tem que ter disponibilidade e vontade de ajudar todo mundo. Já comecei hoje a isso, a me aproximar dos jogadores, facilitar para que todo mundo entenda, fazer o possível, porque a linguagem é algo essencial. E acho que essa diversidade acho que ajuda o Corinthians. A gente tem jogadores aqui de diferentes nacionalidades, diferentes perfis técnico, físico, jogador da base, jogador, uma super estrela igual o Memphis, jogadores com nível de seleção, jogadores que estão se projetando de maneira cada vez mais positiva, como o caso do Bidon, do André e outros que estão vindo da base. Você tá disponível e ter vontade de ajudar todo mundo. Obviamente, se você consegue ajudar todo mundo, acredito que ajudar, acho que até dá para ajudar todo mundo de alguma forma, de maneiras diferentes. A gente vai conseguir avançar mais, outros não, que é normal, mas a vontade de ajudar, ela é um desejo igual para todos. Diniz, boa tarde. Pedro Ramiro, aqui da Record. Você falou da super estrela Memphis, né? E é inegável que quando você cita o nome do Memphis, o torcedor tem vários comportamentos, principalmente até de exaltação com relação ao holandês. Só que talvez você tenha pouco tempo para utilizar o Memphis e vai depender muito se ele vai renovar o contrato ou não, né? Porque ele tem um contrato encerrando agora no meio do ano. Do teu ponto de vista, qual a importância do Memphis para esse elenco, a importância do Corinthians para o Memphis e como você pretende utilizá-lo também nesse curto período por enquanto? Eu espero, de fato, que ele fique. Eu acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o futebol brasileiro, porque é um jogador, uma super estrela mundial. É um jogador e desde quando ele chegou no Corinthians 24, ele foi muito importante, a gente sabe, naquele momento quando ele chegou e o que aconteceu já em 24. Os momentos decisivos das conquistas recentes do Corinthians, ele sempre teve muito presente, muito atuante. E a gente, quando vai jogar contra, você sabe que é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento, que tem um brilho especial. Não é casualidade, é um jogador que se reconhece como um grande jogador, gosta de estar no Corinthians, gosta de estar no Brasil, e gosta de ser decisivo e tem carisma para isso, né? É diferente. Então, assim, é muito difícil a gente ter um jogador desse quilate jogando aqui no Brasil. Então, eu espero muito que ele fique e quero muito construir uma história junto com ele. Espero que ele fique aqui por bastante tempo e consiga cada vez mais erguer taças pelo Corinthians. Diniz, tudo bem? Boa tarde. Priscila Senhorães, da TNT Esportes. Você falou muito de torcida e falou muito também de relação com os jogadores, né? No campo, fora dele, nos bastidores. E nesse momento, acho que a gente pode fazer uma análise que essas duas vertentes vivem uma relação não tão saudável, de certa maneira. A gente vê os jogadores sendo cobrados diariamente, já são 2 dias aqui na porta do CT, discursos muito insatisfeitos, na verdade, enfim. Queria que você falasse como você pretende trabalhar os seus atletas para eles não se desmotivarem nesse momento e o que é que você acha também de um costume do Corinthians de receber torcedores organizados no CT, seja dentro ou seja só aqui na porta, enfim, se você puder falar um pouquinho dessas duas coisas. Eu acho que é super normal um time que tem o tamanho da torcida do Corinthians e a força que tem o torcedor organizado, é aquele torcedor que vai lá no estádio e que às vezes ganha o jogo com a sua presença. A gente sabe que o Corinthians muitas vezes ganha os jogos por conta dessa torcida que não para. Tá? Eu acho que os jogadores têm que cada vez mais aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Porque isso é trabalhar no Corinthians e é saber lidar com isso. Eu acho que os jogadores aqui, a minha presença aqui é para ajudar aos jogadores a saberem lidar bem com isso e isso, de alguma forma, a gente tirar o que é positivo e transformar isso em jogo dentro do campo e trazer vitória, porque o que acalma isso é ganhar jogo. É o que a gente tem que tentar fazer o mais rápido possível, que aí acalma todo mundo. A gente tem que fazer o nosso melhor para fazer o torcedor sorrir o quanto antes. Diniz, aqui. Thiago Salazar, TV Gazeta, bom revê-lo. Fernando,
A gente sabe que você não se amedronta com nenhuma crítica, né? Mas a gente percebeu, pelo termômetro basicamente das redes sociais, uma rejeição um pouco acima do tom, pelas enquetes, pelos comentários e tudo mais, com a sua contratação. Eu queria te ouvir sobre isso. Isso muda de alguma maneira o seu trabalho? Como que você entende que é possível reverter essa rejeição em apoio? Enfim, de que maneira isso, se é que interfere no teu trabalho, como que você age diante disso? Não é uma questão de interferência, é uma questão que eu me sinto muito bem acolhido, estou extremamente motivado, feliz de estar aqui. Eu vejo também muita gente empolgada, torcedor de rua, torcedor do... Aqui eu moro na Zona Leste, você sabe o tanto de corintiano que tem aqui. Então esse torcedor, ele importa muito, o torcedor do estádio. Eu, sinceramente, se a gente fizer uma enquete aqui da minha personalidade, da minha história, quase todo mundo do mundo do futebol achou que um dia isso ia acontecer, que eu tenho uma combinação com o Corinthians. Eu, sinceramente, também acho. Acho que eu tenho uma cara que combina com isso aqui, pela minha maneira inquieta, pela inovação, pela coragem de fazer as coisas. Então a gente acha que tem tudo para dar certo e o torcedor só quer ver o time ganhar. Se você lembrar, o Tite era muito rejeitado aqui, lembra? Então a gente tem, às vezes, criando polêmica, né? Às vezes não. Um lado levar as coisas. Aqui é a gente trabalhar internamente, fazer o melhor e ganhar jogo o quanto antes. E, se possível, quanto antes também voltar a levantar a taça, que é o que o corintiano quer e o que é o que precisa acontecer num time desse tamanho. Diniz aqui, sua esquerda, Fábio Lázaro do UOL, aqui. Aqui. Achou. Eu tô um pouco chamativo, Diniz. Tô chegando mal, né? Fala a verdade. Diniz, imagina pra eu chegar o Dieguinho. Diniz, a gente sabe que uma decisão como essa, ela tem uma soma de fatores, né? Você já explicou alguns, a sua identificação, por exemplo, que você acabou de dar nessa resposta é uma delas. Mas desde 2021 tem um cara que tá aqui que quer trabalhar com você, que é o Paz. No Fortaleza ele te procurou, não rolou, depois ele fez um trabalho com o Voivoda e agora teve a oportunidade de dar match, essa relação profissional entre vocês. Dentre todas as coisas que fez você topar esse projeto, até porque algumas informações que a gente tem de pessoas próximas que você falou durante esse período é que você queria um tempinho para descansar depois que saiu do Vasco. Qual o tamanho da influência do Paz na sua tomada de decisão de não ter esse período sabático, não ter esse período de descanso e aceitar esse trabalho no Corinthians? Eu acho que falando do Paz, primeiramente, são públicas as minhas declarações, enquanto a gente não trabalhou junto. Tem uma identificação de trabalho, acho que o trabalho dele no Fortaleza trabalho muito pouco exaltado, porque é muito mais difícil levar o Fortaleza a 2 Libertadores, nesse período que ele teve lá recente, do que o Flamengo ou o Palmeiras, nesse período recente, também ser campeão brasileiro. Então é um trabalho muito diferente, que projetou muita gente, fez um time com a logística que era para o Fortaleza, para o próprio Ceará, conseguir as coisas que ele conseguiu junto com tudo que ele fez, pela manutenção dos treinadores. Então foi um trabalho de um profissionalismo, na minha opinião, exemplar. A gente teve um namoro aí que durou 5 anos, para a gente se encontrar aqui no Corinthians. Acho que foi no momento certo para o Marcelo e no momento certo para mim. Eu quero aproveitar e falar da presença que eu não conhecia o presidente Osmar. Para mim, o primeiro impacto ele foi, mas muito positivo. Uma pessoa que o futebol precisa muito mais gente com esse espírito, que não tenha necessidade nenhuma, que não seja a única, no caso dele, de ajudar o Corinthians institucionalmente, para ficar estável, para que na sequência as pessoas que venham consigam pegar um clube mais bem pavimentado. Então a impressão que eu tive do presidente, eu falei isso para o Marcelo, falei isso para o presidente, ela foi a melhor possível. Então isso me faz ainda ter mais ânimo para estar aqui. Então assim, estar com o Marcelo, estar com o presidente e com o grupo de jogadores que eu sei que tem aqui o Corinthians, a gente tem tudo para fazer um trabalho coletivo que leve ao Corinthians a sonhar com coisas grandes. Diniz, agora sim, à sua esquerda, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM, boa tarde. Queria te ouvir sobre os jovens, né? Hoje a gente teve um vídeo divulgado pelo clube que mostra você conversando pessoalmente em dado momento com o André
e com o Breno Bidon, que são 2 jogadores que vinham no time titular. E a gente sabe que você já teve Gabriel Sara e Ryan, que recentemente te elogiaram, inclusive na seleção, como um cara que preparou eles para o futebol profissional. Queria te ouvir sobre o André e sobre o Breno Bidon, são esses 2 talentos valiosos do Corinthians, e também sobre os outros garotos, que não vinham tendo tanta oportunidade. Kaique, Guinegão, Dieguinho, João Pedro Tchoca, são jogadores que também não ganharam minutos. Como é que você pretende lidar e o que você espera desses garotos, que são muitos integrados ao elenco profissional hoje? Obrigado. Para mim é um trabalho que eu realizo durante toda a minha carreira, essa aproximação com os jovens. Eu acho que o André e o Bidon hoje já são realidades do clube, mas que o garoto sempre precisa da gente estar perto e para ainda extrair o melhor deles, né? E nesse momento é um momento que eles estão passando teve aí um momento de grande euforia, com 2 títulos muito próximos um do outro, e agora um momento de maior cobrança. E que eles vão... Nesse momento, os jogadores vão se formando como grandes jogadores. Eu acho que tanto o Bidon como o André tem uma estrada brilhante pela frente. Eu espero contribuir para que isso aconteça. E os outros também. Eu tenho um olhar muito atento para os jogadores de categoria de base. Isso nunca é uma promessa, porque às vezes você quer lançar, mas não é momento de lançar, ou você não vê a possibilidade de lançar. Mas todos eles vão ser olhados por mim. Eu tenho boas referências, o Kaique inclusive jogou lá, o Vasco, e jogou muito bem, Vasco e Corinthians, Campeonato Brasileiro do ano passado. E tem outros jogadores um pouco mais jovens também que já estão integrados no elenco, então eu vou estar sempre atento e se for o momento, certamente eu vou lançá-los com bastante convicção. Diniz, boa tarde aqui, no canto. Raul Moura, da CNN. Diniz, a gente sabe que o Corinthians vive um momento político muito complicado e afeta dentro de campo. Como você pretende fazer isso para blindar o elenco dessa situação política, ainda mais em ano de eleição? Eu acho que a gente tem que focar naquilo que a gente controla. A gente não tem controle sobre esse ambiente externo político. Eu acredito que tem alguns jogadores bem experientes já. É um time que, embora esteja passando um momento de dificuldade momentânea, principalmente no Campeonato Brasileiro, é um time que mostrou, do ano passado para cá, tem 3 conquistas. Então tem jogadores que sabem o que é vencer, e você sabe que vitória no futebol é uma coisa que tem sabor, vai tendo cada vez mais memória. Então acho que a gente tem que focar nisso que a gente tem de positivo e naquilo que a gente tem um mínimo de controle, que é a capacidade de treinar, de preparar o time e de fazer de tudo para buscar as vitórias. Diniz, aqui à sua esquerda, da Natália da Casa TV. Boa tarde, tudo bem? Eu queria escutar de você sobre a estratégia para esses 2 próximos jogos importantes e também um pouco em cima da hora, né? Você chega hoje, já na quinta tem uma estreia da Libertadores, o Corinthians volta à fase de grupo depois de 3 anos. No domingo também é um clássico contra o Palmeiras e o Corinthians também precisando dessa resposta. Os 9 jogos também sem vitória, que obviamente não faz parte, né, do teu trabalho, mas que também faz parte de uma sequência do Corinthians. E também, como já falaram, né, pressões da torcida diretamente ao elenco, né? Coisa que a gente não via há um certo tempo. Então, qual é a sua estratégia, pensando se você vai mudar o time, se você vai pegar um pouco do trabalho anterior e também junto com toda essa pressão que está envolvendo o time agora? Obrigada. Eu acho que a gente tem que aproveitar bons trabalhos, que foram bons trabalhos aqui, tanto do Ramon Dias e depois com o Dorival. Teve aí a ascensão de jogadores, teve conquistas de campeonato. Então, a gente sempre tem que procurar aproveitar, né? E, obviamente, que aos poucos, taticamente, ir colocando as coisas que são possíveis. Mas, assim, no primeiro momento, o primeiro contato com os jogadores é ver... Estou procurando informação com todo mundo do clube. Tem muita gente qualificada aqui, gente que eu conheço já de ter trabalhado em outros clubes. De escolher as melhores estratégias do plano tático e também de jogadores. Estou ouvindo bastante gente. A minha estratégia inicial é ouvir e ver, perceber o que dá para analisar nesses treinos e para poder montar, segundo aquilo que eu acreditar, e botar o melhor time com a melhor estratégia para ter chance de vencer os jogos. É isso. Não tem coisas exageradas a fazer e nem nenhum lance mágico. É trabalho, observação, muito questionamento, pergunta e procurar acertar.
Diniz, aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Meu questionamento é o seguinte: os seus times, da mesma forma como eles produzem muito no setor ofensivo, lá atrás também eles cedem muitas oportunidades praticamente na mesma proporção, né? Número recente no seu último trabalho no Vasco, nos 33 jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco marcou 50 gols e sofreu 53. Como nesse curto prazo você pretende conseguir pelo menos equilibrar melhor esse número de gols sofridos? Porque nos últimos jogos também, o Corinthians nas últimas 8 partidas sofreu 10 gols, se equalizar melhor esse sistema defensivo. Obrigado. Uma coisa que a gente vai trabalhar, a gente tem que evoluir em relação a isso. O número ele é inquestionável, é exagerado. O ofensivo é muito bom, a gente tem que procurar manter, mas tem que procurar melhorar o número de chances cedidas. Nesse começo de ano no Vasco, final do ano passado, começo desse ano, esse número da cessão de chances para os adversários, ele diminuiu muito. Embora saía podia às vezes tomar gol, mas assim, às vezes você criava bastante, cedia pouca chance e tomava gol. Isso é uma coisa que foge um pouco do controle, mas o que a gente tem o controle é ceder pouca chance ao adversário, que é uma coisa que eu vou procurar fazer aqui e dar esse equilíbrio defensivo para o time. Diniz, tudo bem? Tudo bem. Edson Rufino, Rede Nova Brasil FM. Quero saber qual vai ser a versão Fernando Diniz comandando o Corinthians pela primeira vez. E se você vê qualidade no elenco para exercer o estilo de jogo que você pretende? Eu espero que seja a minha melhor versão de tudo que eu acumulei. Repito para vocês, assim, só como treinador são 17 anos que eu percorri para chegar aqui. Então me sinto preparado e feliz para encarar esse desafio. E eu acredito muito no elenco do Corinthians. Acho que a gente tem jogadores, como já citei, de qualidades diferentes, idades diferentes, e que todos eles podem ter um salto qualitativo aqui nesse período que a gente vai trabalhar junto. Boa tarde, Diniz. José Eduardo, Agência Timão. Bom, algumas pessoas veem uma questão ali constante no Corinthians, que é Bidon e Garro. Se eles podem jogar juntos, outras pessoas acham que não, eles devem atuar em momentos diferentes na partida. Pelo que você já conhece do Corinthians, eu sei que está chegando agora, mas como que você enxerga essa possibilidade? Acredita que eles podem atuar juntos? Eu acho que podem atuar juntos. Isso não quer dizer que eles vão atuar juntos. Tem que saber como que se adapta, como que eles se adaptam jogando juntos. Em alguns momentos eles jogaram juntos lá mais para trás. E da maneira que eu vou propor, não é uma afirmação, mas é uma possibilidade. Se eles conseguirem jogar juntos, eu acho que tem um ganho técnico importante o time do Corinthians. Diniz, aqui no fundo, tudo bem? Felipe Cury da TV Globo. O Marcelo Paz estava contando, né, que te mandou uma mensagem tarde da noite, já, quase meia-noite. Você consegue detalhar um pouquinho pra gente como é que foi esse contato? O que ele mandou ali na mensagem? Está acordado? O que foi? Na verdade, eu tinha colocado uma coisa de maneira inexorável, que eu não ia trabalhar até a Páscoa, pelo menos. E ele mandou uma mensagem, era 11h45, mas eu não vi, eu estava assistindo um filme com a minha esposa, e eu vi, a hora que terminou o filme, era 1h30. Aí eu mandei uma resposta: desculpa, só vi agora a tua mensagem. Obviamente, como estava acontecendo, ele estava acordado, e a nossa conversa ela começou a partir das 15 para as 2 da manhã, e conversamos acho que uns 40 minutos. E o desfecho foi positivo e foi muito rápido, porque tinha um interesse muito grande das duas partes. Eu vim para o Corinthians, tamanho do clube, da grandeza, e a possibilidade da gente trabalhar junto. Diniz, aqui atrás, no fundo, aqui, tudo bem? Seja bem-vindo ao Corinthians, como você mesmo intitulou, seja bem-vindo à Banda de Loucos. Diniz, todo mundo sabe do jeito meio explosivo ali na beira de campo, que o senhor acaba tendo algumas vezes. E eu queria saber de você, se você já teve essa conversa com o elenco, do que acontece ali na beira de campo, fica no campo, como que foi esse primeiro contato? Muito boa a tua pergunta. Aqueles momentos que eu tenho, às vezes as pessoas que vocês não me conhecem, porque no fundo no futebol, quem está assistindo não conhece ninguém, porque a imagem que talvez você tenha de mim é o Diniz da entrevista e o Diniz que está na beira do campo no dia do jogo. E eu garanto a você que eu sou muito mais que isso, assim, porque eu não me resumo ao cara que está na beira do campo. Eu tenho uma relação construída com os jogadores de vínculos cada vez mais profundos. E aquele Diniz da beira do campo não é um Diniz que eu tenho alegria de ser daquele jeito, porque aquele é um Diniz que consegue ajudar mais os jogadores.
É assim que eu consegui ajudar esses que alguém citou, do Sara, do Ryan, do Bruno Guimarães, recentemente do Gabriel Magalhães, que é um corintiano fanático na seleção. Então, obviamente que em algum momento você passa do tom, que você tem que saber se corrigir. Isso é uma coisa que eu procuro fazer. Mas aquilo tem um fundamento positivo, que é de ajudar o jogador, é de ir no encontro do jogador para ele conseguir fazer o seu melhor. E quase sempre quando eu estou cobrando ali alguma coisa por falta de vontade, por ter deixado o time na mão. Então tem uma causa justa naquilo. E isso é uma coisa que eu tenho internamente com os jogadores, cada vez um acordo mais elaborado, com mais profundidade. Porque a minha vida é uma vida de doação para o jogador. O que eu gosto de mudar a vida dos jogadores por meio do futebol e que esse impacto na vida deles se transforme em um jogo cada vez mais bonito, eficiente e que tenha conexão com a torcida. Então aquilo é uma coisa que faz parte do negócio e é uma coisa que muito mais ajuda que atrapalha. Às vezes para quem está de fora não entende. E eu, sinceramente, eu não teria o que ganhar com aquilo, porque eu tenho uma grande exposição. Mas no fundo aquilo tem uma coisa que os benefícios daquilo na minha carreira inteira só mostram que para quem quer ver que aquilo é muito positivo. Então a pessoa acha que de repente, ele estourou com o jogador. E aí você vai perguntar para os jogadores que eu mais estourei, porque quando eu consigo cobrar mais, geralmente são os jogadores que conseguem evoluir mais. Um dos jogadores mais cobrados no Vasco foi o Ryan. E aí quando foram perguntar para ele, mas te cobrou? Ele falou, não, ele é um pai para mim, ele pode é um pai para mim. Então ali tem um vínculo de doação muito grande, que aquilo é para benefício do jogador. Então para quem quer de fato explorar isso de uma maneira um pouco com mais profundidade, com mais verdade, é só ir atrás dos jogadores, fazer uma enquete, fazer uma pesquisa dos jogadores que trabalham comigo, o que eles acham de mim. Se eu sou um cara explosivo, que aquilo prejudica os jogadores, ou o meu jeito auxilia para que eles consigam avançar nas suas carreiras e poderem dar uma condição cada vez melhor para suas famílias e para a torcida a qual eles representam naquele momento. Isso não é falar que aquilo toda hora está certo. Os exageros a gente tem que, no meu caso, tem que ir aprendendo cada vez mais e ter controle quando é possível. Mas aquilo tem um fundamento que ele é muito positivo para a vida dos jogadores, você pode ter certeza disso. Diniz, aqui à sua esquerda, Henrique Vigliotti, central do Timão. Diniz, você já citou esse nome brevemente nessa coletiva, que foi o do Rodrigo Garro. Desde o início de 2025 para cá, ele vem enfrentando uma série de altos e baixos dentro do Corinthians. Questões de lesão no joelho, questões de alguns problemas também dentro de campo de não conseguir desempenhar tecnicamente. E você, recentemente, agora trabalhou com camisa 10 no Vasco, Felipe Coutinho, e com mais sucesso teve um trabalho com o Paulo Henrique Ganso, com características semelhantes um pouco ao do Rodrigo Garro. Então queria saber como você pretende trabalhar para recuperar esse futebol do Rodrigo Garro, tendo em vista o que você já fez com esses outros dois atletas nos seus trabalhos recentes. Obrigado. Muito bom a tua pergunta. Eu acho que o Garro é um jogador extremamente talentoso, teve momentos de brilhantismo aqui no Corinthians. Eu quero ajudá-lo a ele recuperar esse equilíbrio, essa estima que ele tem por si mesmo e voltar a brilhar com a camisa do Corinthians. Eu vou fazer o máximo que eu puder para poder ajudá-lo. Acho que no treinamento de hoje ele treinou e foi um dos destaques do treino, estava muito solto. Eu quero me aproximar e ajudar naquilo que foi possível. Terei o maior prazer em ajudá-lo e se eu conseguir vai ser um motivo de muita alegria para mim. Aqui, professor. Boa tarde. Lucas Bolfer, fiel à imprensa. Professor, os dois laterais titulares do Corinthians são jogadores do elenco com os números em maior destaque na temporada. São líderes em ação de bola, têm excelentes números na criação de chances e ajudam muito na parte defensiva também. Mateuzinho sendo líder em ações defensivas na temporada. Como você enxerga o papel dos laterais no seu esquema de jogo? Você prefere usá-los como armas defensivas ou mais recuados na criação de jogadas? Acho que vai depender. Acho que eles vão ser utilizados de todas as formas possíveis conforme os jogos pedirem. Eu acho que são dois destaques do Corinthians. Eu falei isso para os dois hoje. São dois jogadores que é muito difícil, que eles se reafirmaram como jogadores aqui no Corinthians, que é uma camisa muito pesada. É difícil jogar no Corinthians, não é para qualquer um. E tanto o Bidu quanto o Mateuzinho, não foi fácil para eles viver o momento que eles estão vivendo. Então são jogadores hoje que têm identificação com o clube, jogadores que já venceram, e são jogadores que, por que não, podem postular chances na seleção, que são
posições que tem carência na seleção brasileira e eu vejo os 2 jogadores com potencial para isso. Diniz, boa tarde. À sua esquerda aqui, Alexandre Gimenez, Portal Meu Timão. Boa sorte, bem-vindo. Ô Diniz, ainda insistindo na pergunta da colega sobre as cobranças um pouquinho mais ríspidas ali na lateral do campo, é uma característica marcante sua, personalidade, a franqueza, o olho no olho, né? A cobrança sem rodeio. Eu queria saber se em algum momento algum jogador ou algum dirigente tentou te podar para pegar mais leve, para não, sabe, não extravasar tanto assim no trato com os atletas. Se isso em algum momento já te prejudicou ou se você vê como um diferencial, né? Como uma característica marcante aí do seu trabalho e da sua relação aí com os jogadores. Obrigado. Eu acho que eu expliquei, tem os 2 aspectos, mas o aspecto positivo ele prevalece sobre o negativo e o negativo eu tenho que ir me policiando e me corrigindo, porque tem momentos que a exposição não é boa. E eu tenho que, quando eu percebo isso, tenho que evitar. Mas eu sou um cara muito espontâneo e é uma coisa que eu acho que para as pessoas é difícil assim ter um cara que tem a espontaneidade que eu tenho no campo. Eu me permito ser daquilo que eu tenho vontade de ser na hora que eu estou no campo ali, para poder ajudar, sempre na intenção de ajudar. Mas com o tempo você vai se corrigindo e melhorando, que é o que eu tento fazer. Por exemplo, eu era um treinador muito criticado, que eu era muito expulso. Faz 2 anos, praticamente, que eu não sou expulso. Talvez seja um dos poucos aí que milita na Série A que não tem expulsão em 2 anos. Mas isso é pouco noticiado. Porque eu sabia que as expulsões, por conta desse meu jeito, não é uma coisa positiva. Sair, deixar o time vulnerável e ficar sendo expulso e reclamar. Quer dizer que eu nunca mais vou ser expulso? Não, mas é uma coisa que eu procurei melhorar. E nessa questão da exposição, em determinados momentos, eu também tenho que me policiar e melhorar. Porque às vezes não tem, escapa e não foi bom. E eu não tenho nenhum problema de errar, eu acho que é você ir corrigindo e melhorando. Mas como eu te disse, isso faz parte da minha personalidade e na maioria das vezes ela muito mais ajuda do que atrapalha. Aqui, Diniz. Boa tarde, Daniel Soares, seja bem-vindo. Muitos falam que se você trabalhasse em Palmeiras, Flamengo, por conta dos elencos, não teria chance de dar errado por conta dos elencos muito qualificados. Esse elenco do Corinthians é o melhor que você recebe na sua carreira? E mais uma, o seu aproveitamento no Fluminense foi acima de 70% como mandante. Você pretende como utilizar a Neoquímica Arena para ser uma fortaleza do Corinthians? Obrigado. Eu vou começar pela segunda. Eu acho que jogar aqui na Neoquímica é ruim para todo adversário que vem aqui. Eu acho que a gente tem que cada vez mais fazer prevalecer o mando aqui, porque a gente tem a força do nosso estádio e a força maior ainda da nossa torcida. Em relação ao elenco, eu não gosto de ficar comparando elencos, mas eu posso falar que eu estou muito contente com o elenco. Eu acho que tem jogadores que todo mundo ali pode melhorar o nível do que está acontecendo nesses últimos momentos. E eu acho que a gente vai conseguir. Estou muito confiante que a gente vai conseguir subir o nível ali de todo mundo, tanto individualmente quanto coletivamente. Diniz aqui, bem-vindo e boa sorte. Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Eu queria saber sobre o goleiro. O Corinthians tem um goleiro de seleção brasileira, um ótimo goleiro, mas que as maiores falhas dele foi jogando com os pés. E você trabalha muito o goleiro com os pés. Se você pode ter um tratamento especial para não prejudicar o time e também o atleta. E se você pretende também usar o Alex Santana, que estava treinando separado. Obrigado. Em relação ao Alex, uma coisa que eu vou ver com calma. Eu acabei de chegar, eu fiquei sabendo há poucos momentos que o Alex estava aí treinando separado. Isso é uma coisa que eu quero ver com calma o que está acontecendo e me inteirar primeiro para te falar. Como jogador, é um jogador que eu gosto, eu conheço o Alex faz bastante tempo. Em relação ao Hugo, eu trabalhei com o Fábio no Fluminense, que não jogava absolutamente nada com os pés e tinha mais de 40 anos. E evoluiu muito com o pé. E o Hugo é um jogador que eu acho que na minha opinião, ele tem um pé melhor do que as pessoas acham. O goleiro já é mais opção que a gente precisa dar para o jogo ficar fácil, porque o jogo tem que ficar fácil para o goleiro. O goleiro não é o Garro, não é o Memphis, ele é o goleiro. Então, eu acho que as opções, a gente tem que treinar para dar boas opções e deixar o goleiro confiante para tomar a melhor decisão. E diferente do que as pessoas acham, muitas vezes os times que eu dirijo são os times que mais chutam bola para frente. Teve muitos momentos
nesse último trabalho do Vasco, que a gente jogou com muito mais ligação direta do que tentando fazer um jogo mais elaborado na saída. Mas eu acho que o vai melhorar a condição dele com os pés, que eu repito, eu acho melhor do que as pessoas acham. E ele vai saber tomar as melhores decisões junto com o time, para a gente saber o momento de jogar mais curto e o momento de alongar mais. Boa tarde, Diniz, tudo bem? Aqui. Laura Tessi, do Toca na Mãe. No seu vídeo de apresentação, você fala que chegou mais um louco, literalmente, para o bando de loucos. E a gente percebe isso, né, em campo. Mas a gente também consegue ver um sangue no olho seu em defender o elenco que você está ali representando. E aí, eu queria que você comentasse como que você acha que essa sua loucura, de um jeito bom, pode auxiliar o Corinthians nesse momento e voltar a passar essa confiança, principalmente para a torcida que cobra bons resultados imediatos. Eu espero que a gente consiga ganhar o quanto antes e criar essa conexão, essa sinergia com o torcedor, porque aí a tendência do time subir no Brasileiro e avançar nas fases das Copas, ela é muito grande. Essa sintonia a gente precisa encontrar, ganhar e principalmente ajustar de novo essa sintonia do time, ter essa conexão cada vez mais estreita e mais ajustada com o torcedor. Diniz aqui, boa tarde, seja bem-vindo. Vanderlei aqui. Opa, Vanderlei. Tudo bem? Vanderlei, equipe Sport Fan. Diniz, a primeira coisa que eu tenho que colocar para você, que o teu ali na beira do campo, para mim, não é novidade nenhuma. Você não pode chegar ali e dar uma rosa pro cara, ou dar um beijinho no rosto do cara. Eu acho que quem joga futebol sabe que isso é perfeitamente normal. O que eu tenho a ver com você, se existe um plano B, que as suas críticas que você recebe, as maiores, é que você só tem uma maneira de jogar. Não concordo muito com isso, mas é o que a gente ouve nas redes sociais. E uma outra coisa que eu queria, aproveitando aí a minha oportunidade, como é que você pretende mudar o Corinthians, que em 10 jogos fez 5 gols, jogou na Arena domingo, deu um chute ao gol? A gente tem a impressão, quando você está comentando o jogo do Corinthians, que parece um jogo beneficente, que a bola demora para sair eternidade lá de trás. E se você pretende usar o Ranieri como zagueiro realmente, porque a nossa dupla de zaga, apesar das qualidades, é lenta. E nós não temos um Ralf pegador. Se você pretende usar o Ranieri de zagueiro realmente, que ele faz terceiro zagueiro, mas zagueiro. E uma outra coisa, aí não me interprete mal. Os jogadores já vão sentir o seu dedo no próximo jogo? Não vão sentir o dedo. Mas em relação à forma de jogar, eu acho que não. Acho que todos os meus trabalhos, é mais fácil achar que tem uma forma de jogar, que tem algumas coisas particulares que o time, quando tem possibilidade de jogar, o time joga. Mas, como eu disse, tem momentos, e em todos os times que eu passei, que a gente jogou mais com bola longa do que jogo curto. Se vocês lembrarem da semifinal Vasco e Corinthians aqui na Arena, a gente fez um jogo até esperando mais o Corinthians do que saindo jogando. Então, é uma questão de ter boa vontade de olhar. Em relação ao Ranieri, como eu disse em outras perguntas, é uma possibilidade, não que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça em algum momento. E se for melhor para o Corinthians, obviamente. E quanto à parte ofensiva, tudo não é uma questão de parte tática. Você sabe, esse time era o time que há 2 meses atrás estava sendo celebrado pela conquista em cima do Flamengo. E era um time que tinha mais fluência. Então, quando acontece alguma coisa como tem acontecido agora nos últimos 9 jogos, que já aconteceu comigo também, são muitos fatores para a gente achar a solução. Mas eu espero, na prática, ajudar os jogadores a ter mais fluência, a finalizar mais, marcar mais gols, tomar menos gol e conseguir vencer. É o que a gente vai tentar fazer o quanto antes. Diniz aqui, Murilo Gomes, 14º e Flow Esporte Clube. A gente vê que nas últimas temporadas o Corinthians tem oscilado bastante no Campeonato Brasileiro e se dado bem nas Copas. A Copa do Brasil principalmente. Chegou a ser campeão, chegou em finais. Você vê o time do Corinthians preparado para disputar todas as competições? Ou você vai priorizar alguma Copa, para priorizar os pontos corridos? E se você vê que esse elenco está pronto para o que você precisa, para o que você vai implementar? Obrigado. E não é questão de estar pronto, é uma questão de trabalhar e ir aprontando. Acho que nenhum time está pronto. Acho que eu estou chegando agora e seria até leviano falar que o time está pronto. Ao contrário, a gente tem que trabalhar e ir melhorando o time
ganhar confiança, voltar a vencer o quanto antes. Quanto às disputas, os campeonatos estão no início, a Libertadores nem começou na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro tem 10 rodadas. Eu acho que a gente tem que priorizar o próximo jogo nesse primeiro momento. Obviamente o Campeonato Brasileiro é um campeonato que você não pode deixar desgarrar, que depois você fica difícil para chegar na frente. Mas eu acho que a gente tem que priorizar aquilo que tem para frente, de maneira imediata. Acho que o próximo jogo agora que a gente tem que focar, que começa uma Libertadores, que é o sonho de todo time que joga essa competição na América do Sul. Procurar fazer o nosso melhor e assim sucessivamente. Diniz, aqui à sua esquerda, Ellen Lima da Casé TV e das minhas páginas. Bem-vindo ao Corinthians, ao Bando de Loucos. Inclusive, gostei muito da apresentação, já chamou a torcida para você e falou que a loucura vai começar. Mas pegando um pouco o gancho da última pergunta, a torcida fala muito que o Corinthians escolhe jogos, disso por conta das performances em pontos corridos e da outra performance em jogos como Clássico, em jogos como Copa. O que falar para a torcida nesse momento, tendo em vista que a gente já tem aí a estreia da Libertadores e o maior clássico, um dos maiores clássicos do Brasil, que é contra o Palmeiras, inclusive citando que a torcida falou pro elenco aqui, né, quando cobrou, eles falaram, olha, se não ganhar, domingo a coisa fica feia. Então, assim, nessa tensão, o que falar para a torcida agora e o que a gente já pode ver de diferente nesse clássico de domingo? Eu acho que a gente não tem que escolher jogo, os jogadores sabem disso. O Campeonato Brasileiro, principalmente, é um campeonato que a final parece que não está aqui, mas todo jogo é a final. É o campeão, o que vai para a Libertadores, que vão para a Sul-Americana e está pelo rebaixamento. Tudo está acontecendo no próximo jogo. Esse literalmente é final todo jogo. E às vezes a gente acha que você vai recuperar e não é assim que funciona. A gente tem que jogar como as partidas merecem ser jogadas e como os treinamentos devem ser treinados. A minha briga com o jogador de futebol é essa, que eu vivo o futebol de uma maneira intensa, no limite máximo, o treino e o jogo. Não precisa ter jogo, acho que o treino, essa é a nossa vida. E eu acho que isso que a gente precisa, o quanto antes, tomar consciência e encarar cada treinamento, cada jogo, como se fosse uma grande final. O time tem potencial pelas conquistas recentes, então a gente tem como fazer, o time tem como melhorar, e eu espero que a gente consiga melhorar rápido, todo mundo junto. Diniz, aqui. Tati, da Band, tudo bem? Você falou agora há pouco sobre a Libertadores, que é o sonho, né, geralmente dos clubes. Você viveu isso há pouco tempo no Fluminense, o sentimento da glória eterna, o torcedor corintiano viveu isso uma vez. Você vai estrear numa Libertadores. Eu queria que você falasse um pouco do quanto essa competição é importante para você, o que você tem de lembrança boa disso, tirando, claro, o título, que como você vê essa competição, porque é uma forma também ali de mata-mata, que sai ali dos pontos corridos, é uma oportunidade. O Corinthians acabou de ganhar um título de Copa do Brasil, que também é mata-mata. Se você prefere esse tipo de competição e que você fale um pouco sobre essa importância dessa competição para você na sua vida. Obrigada. Ela é muito importante. Eu acho que o título da Libertadores é a minha maior conquista como treinador. De um time, naquele momento do Fluminense, quando foi começar, muito improvável, porque tem uma história. Naquele time em 2022, quando eu cheguei no Fluminense, estava na zona de abaixamento. Aí ele terminou em terceiro no Brasileiro, de pontos corridos, garantiu a vaga. E a gente fez uma campanha assim, muito importante, não teve nenhuma disputa de pênalti. Ganhamos bem do Boca na final, ganhamos de 5 do River. Para um time que ninguém acreditava que seria campeão da Libertadores. Eu acho que esse é um sonho extremamente possível para o corintiano, para esse elenco. A gente tem que sonhar e ir atrás disso. Todo mundo quer e a gente também quer. O que vai acontecer, a gente só vai saber quando for o dia da final. Mas eu acho que a gente tem que acreditar e viver esse sonho todos os dias, com muito trabalho, muita luta. É uma competição extremamente difícil de ser conquistada. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um desejo forte, verdadeiro, e ir atrás disso. Você fez uma outra pergunta, né? Esqueci. Não, eu não tenho escolha, eu não prefiro. Para mim... tem que ir para o próximo jogo, para mim é final sempre. E a minha preocupação sempre é dar consciência para o jogador que é assim que deve ser, que a gente tem que se entregar ao máximo para que a gente consiga vencer o próximo jogo.
Boa tarde, Diniz. Harry, da RW Sports 360. Diniz, o Corinthians vem de uma sequência complicada de 9 jogos sem vitórias que tá mexendo um pouco com o emocional da torcida. Um pouco, acho que bastante. Como que você enxerga essa sequência de jogos que você vai assumir agora de imediato? Um jogo muito importante da Libertadores e um jogo que por si só no domingo é um clássico que costuma potencializar a reação da torcida. Como você enxerga? O que você falaria para a torcida, sua mensagem fora da tática, fora das 4 linhas, que você pediria para a torcida em relação a esse jogo e em que nível você enxerga esse clássico contra o Palmeiras como uma pedra nesse início da sua trajetória aqui no Corinthians? Porque é um resultado que a gente sabe que pode mexer tanto positivamente quanto negativamente com toda a torcida. Eu sei claramente qual a importância que tem um clássico Corinthians e Palmeiras. Os jogadores também sabem. Agora a gente tem primeiro a estreia na Libertadores. Fazer esse jogo e depois pensar no Palmeiras. Então é se entregar ao máximo para estrear bem Libertadores, depois dar tudo para fazer um grande jogo aqui no domingo contra o Palmeiras. Aqui, Diniz. Leonardo, do Casal Corinão Podcast. Diniz, eu queria saber se você acompanhou um pouco a saída do Dorival. Inclusive, a cobrança da torcida hoje e ontem aqui no CT foi em relação que parece que os jogadores entregaram, né, os jogos, como a amiga que já falou. Como que foi essa conversa sua com o elenco, né? Se você acompanhou os últimos jogos do Corinthians, os últimos 8 jogos em que a gente não vence. E como que você pode mudar isso pro Corinthians, já que o elenco tá demonstrando isso pro torcedor, que eles estão sem vontade, que estão acomodados com os últimos títulos do Corinthians. Como que você vê isso? Eu acho que os jogadores têm bastante, pelo que eu conversei, os jogadores estão muito conscientes que precisa mudar e que a insatisfação do torcedor é extremamente legítima. E a gente vai trabalhar no limite máximo para mudar. O elenco tem potencial. Aqui já foi falado dessa questão de escolher jogo. Acho que não tem porquê, nunca teve porquê escolher jogo. Um time do tamanho do Corinthians, não importa como é que está o momento atual. O torcedor vai querer ver o time sempre lutando, brigando e vencendo. Então, e a gente está aqui, basicamente, a gente está aqui por conta do torcedor. Então, a gente precisa entregar tudo que a gente puder para que a torcida saia satisfeita do estádio e de quem está assistindo pela televisão daquilo que está vendo. E os jogadores têm essa consciência que a gente precisa mudar esse ritmo que as coisas estão acontecendo nesses últimos 9 jogos. Última pergunta. Diniz, boa tarde. Daniel Kepler, meu timão. Queria que você falasse um pouquinho, para finalizar, sobre as escolhas dos nomes que você traz junto com você para a comissão técnica. São 4 profissionais ao todo e foi uma conversa muito rápida, pelo visto, com todos esses profissionais, né? Queria entender um pouquinho dos seus critérios, do que você pensou para cada nome, como que cada um deles vai contribuir com o seu trabalho aqui no Corinthians. Obrigado. O Wagner para quem não sabe, ele é uma cria aqui do Corinthians, vai daqui da Penha e trabalhou aqui de 85 a 96, foi campeão junto com o Eduardo Murim daquela Copa do Brasil, então tem uma história grande aqui do Corinthians, está voltando literalmente para casa. E está comigo desde o início da minha carreira. O Léo Porto é um auxiliar que já trabalhou com o Dorival, inclusive, e que eu já pensei já em algumas vezes em trazer ele para trabalhar comigo. Ele ficou aí 5 anos no Fortaleza e está vindo para a gente fazer o nosso primeiro trabalho juntos, que é uma pessoa que eu tenho muita conexão. O Lucas é um rapaz lá do Vasco, que hoje é a segunda vez que eu trabalhei com ele, acho que é um talento muito grande na parte da análise, de captar as minhas ideias, de sugerir, de discutir o modelo de jogo, de ter uma análise muito primorosa dos adversários. E o Luiz Fernando é um fisiologista que tem uma formação diferente, talvez é o único médico fisiologista que tem no futebol brasileiro. É um médico formado em cardiologia, formado em fisiologia, acho que para acelerar os processos de treino, de recuperação e se somar ao pessoal aqui do Corinthians, que também tem um staff extremamente competente, para a gente conseguir aumentar, que é uma coisa que eu sempre faço, aumentar a carga, o volume de treino e intensidade, e a gente manter os jogadores com saúde e ter uma conversa mais fluida para que as coisas consigam entrar no eixo o quanto antes. Esse foi o critério. Obrigado, professor Fernando Diniz. Bem-vindo ao Corinthians. Boa tarde a todos. Gente, obrigado aí. E aí, rapaziada, o que vocês acharam aí das
das primeiras palavras aí do nosso Fernando Diniz, novo técnico do Corinthians. O que vocês acharam das declarações? O que vocês acharam das mudanças? Apesar que ele falou, né, que não vai ter tanta mudança agora no início, que ele vai sentir o elenco, que ele vai tentar motivar o elenco para voltar a jogar o que estava jogando. Diz aí, comenta aí, o que você achou desse primeiro contato do Fernando Diniz com a imprensa, com a torcida do Corinthians. E não esquece de dar aquela moral, curte aí e segue a gente.